Oi, começou? E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje então sobre radiciação. Vamos seguir as nossas aulas de matemática EAD. O que a gente tem que saber de radiciação? Em sala de aula, eu lembro que eu comentei com vocês, né, nas turmas que eu trabalhei, eu entrei ali, a turma da manhã, a turma da noite. Para quem não me conhece, Felipe Frodo, né, galerinha da turma da tarde, eu não dou aula. Pessoal, nas turmas então que eu dou aula, eu cheguei a comentar com vocês, não sei se vocês lembram, que eu não gosto de falar em 4 operações na matemática, eu gosto de falar em 6 operações, porque tu tem que saber potenciação, que foi o conteúdo de algumas aulas anteriores que eu dei, né? Dei em sala de aula, inclusive dei em vídeo também, tá lá disponível para vocês. E a gente tem que saber também o conceito de radiciação. Radiciação é tu tirar a raiz de um número, tenho certeza que muitos de vocês lembram. Por exemplo, se tu tem uma raiz quadrada de 64, essa raiz quadrada de 64 tem como resposta o número 8. Por quê? Porque se tu faz 8 ao quadrado, a resposta é aquele número que estava lá dentro. É assim que a gente tem que pensar em como fazer uma conta de raiz quadrada. Como a raiz é quadrado, o índice dela é 2, tu procura um cara que ele vezes ele mesmo deu o valor que está lá dentro da raiz. Então só pode ser o 8, porque 8 vezes 8 dá o 64. Só que concordam comigo que 8 vezes 8 não é a mesma coisa que 8 ao quadrado, lá da potenciação? É, né? Então por isso que eu justifiquei aqui, pois 8 ao quadrado é 64, porque é a mesma coisa que fazer 8 vezes 8. Beleza? Outros conceitos iniciais que a gente tem que saber. Esse cara eu já falei sobre ele, é o índice, né? Já tinha citado. O número que fica lá dentro a gente chama de radicando. Depois, esse símbolozinho aqui da nossa operação a gente chama de radical. E por último, a tua resposta a gente chama de raiz. Pessoal, essa parte depois da vírgula é só a justificativa, tá? A conta de radiciação é só até o número 8, beleza? Vamos fazer mais alguns exemplos. Importante, raiz quadrada, quando o índice é 2, a gente não precisa colocar aquele número 2. Então, se vier isso aqui na prova de vocês, que eu estou passando o mouse em cima, tu tem que entender que isso aqui também é uma raiz quadrada. Ele só não está colocando o númerozinho 2. O que a gente vai ter? Raiz quadrada de 36. Vai pensando, vai testando, faz 3 vezes 3, 4 vezes 4, 5 vezes 5. Procura dois números que multiplicados deem o valor que está lá dentro. Se tu for testando, tu vai chegar na resposta 6. Por quê? Porque 6 vezes 6, ou ainda em potenciação 6 ao quadrado, é o 36, que é o valor que está lá dentro. Então a tua resposta só pode ser o 6. É na tentativa e erro mesmo, gurizada. Depois, raiz quadrada de 81. Se tu for testando, tu vai descobrir que a raiz quadrada de 81 é 9. Por quê? Porque 9 ao quadrado, ou 9 vezes 9, que é a mesma coisa, dá o número 81. Ó, mudou um pouquinho agora a coisa. Tá vendo que o índice não é mais 2, é 3? Raiz cúbica de 8, o que vai mudar? É que ao invés de tu procurar dois números que multiplicados dá o valor que está lá dentro, agora tu vai procurar três números. Qual é a raiz cúbica de 8? Se tu for começar a testar, tu vai ver que vai chegar na resposta 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2 vai dar o 8. Tu usou um número 3 vezes. Então só pode ser resposta 2. Justificativa, né? Coloquei por 2 ao cubo, porque 2 ao cubo, né? Vai dar 8. Tranquilo? Depois, raiz cúbica de 27. Testando, tu chega na conclusão que a resposta é 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 vezes 3 vai te dar o 3 ao cubo, né, em potenciação, e 3 vezes 3 vezes 3 vai dar o 27, se tu fizer as contas. Por último, raiz quarta de 625. Testando, tu chega à conclusão que é o número 5, porque se tu fizer 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, chega na resposta final 625 ali, que é o cara que está lá dentro, né? Tu sempre tem que procurar números que ele vezes ele mesmo dá o valor que está lá dentro da tua raiz, tá, pessoal? Lembrem disso sempre para descobrir raiz. Algumas raízes a gente não consegue descobrir exatamente o valor, a gente diz que são raízes não exatas, tá? Trouxe dois exemplos aqui que a gente tem que saber bem para a prova, que às vezes a gente precisa recorrer a essas aproximações. Se a tua raiz não é exata, ela vai ter uma aproximação. Importante tu lembrar que raiz de 2 é aproximadamente 1,41, geralmente só usando 1,4 já está ótimo, e raiz de 3 é aproximadamente 1,73. Geralmente só 1,7 já está bom para a gente, beleza? Tem que lembrar dessas aproximações.
Uma questãozinha para a gente fazer, questão 3 do livro de vocês. O que diz a questão número 3? O valor exato da raiz cúbica de 1628 é... Ele já fala em valor exato, então quer dizer que vai ter uma resposta bonitinha, não vai ser uma raiz que tu não consiga resolver. Pelas alternativas, tu também vê que as respostas finais, né, as possibilidades, sempre são números bonitos. Então, a princípio, tem que dar certo, tá, pessoal? O que tu vai ter que pensar? Como a raiz é cúbica, tu vai ter que pensar um cara que ele, vezes ele mesmo, dê o 1728, né? Raiz cúbica, índice 3, então tem que ser 3 números. Testando, a dica é, vai testando pelas alternativas, que eu acho que vai ser mais fácil. Ó, na letra A ele está dizendo que a tua raiz é 9, aí testa. Poxa, será que 9 vezes 9 vezes 9 vai dar o 1728? Fazendo as contas, eu cheguei à conclusão, ó, 9 vezes 9 vezes 9, 9 vezes 9, 81. Ainda falta multiplicar por esse outro 9. 81 vezes 9 vai dar 729. Não chegou, né, no 1728, então não pode ser a letra A. Pula para a próxima. Se tu fizer 12 ao cubo, que é 12 vezes 12 vezes 12. 12 vezes 12 eu sei que dá 144. 144 ainda falta multiplicar com esse outro 12 que faltou. 144 vezes 12, aí sim vai te dar o 1728. Então só pode ser a letra B. Tranquilo? Esse tipo de questão vale a pena tu olhar para as alternativas, tá? E ir testando uma por uma. Vou seguir. Depois, assim como na potenciação, nós temos as propriedades da radiciação. Tem que lembrar disso também. Confesso para vocês que as propriedades da potenciação são mais importantes, tá? Aquelas tu tem a obrigação moral de saber estudar, cola lá no teu quarto, no teu armário, nem tá o meu armário aqui atrás, né? Cola lá e fica olhando até lembrar, tá? As propriedades da radiciação não são tão recorrentes assim em prova, mas de vez em quando a gente precisa delas, tá? Então não dá também para mosquear muito. Olha só a primeira propriedade da raiz da radiciação. O que está nos dizendo aqui? Ó, se tu tem raiz de um índice x e lá dentro tu tem um número elevado na x também. Tá vendo que o expoente desse número é igual ao índice da raiz? Isso não é coincidência. Se isso acontece, tu pode tirar esse cara lá para fora da raiz. Essa propriedade aqui é super importante, tá? Isso aqui com certeza vocês têm que saber. Exemplo, para ficar mais claro, né? Usando o número é sempre melhor. Raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 3. Sim, eu tenho uma conta lá, tenho uma multiplicação lá dentro da raiz, não tem problema, tá, pessoal? O que tu vai fazer? Tá vendo que o índice aqui é o expoente, né, do número que está lá dentro é o mesmo do índice ali? Tá vendo que são iguais? Quando eles são iguais, tu ganha o direito de tirar esse cara para fora da raiz. Então o 2 vai lá para fora. Tu fica com 2 vezes raiz cúbica de 3. O 3, como não tinha o expoente, né, 3, aí fica lá dentro, não tem o que fazer, beleza? A gente vai usar muito isso para simplificar raízes depois, tá? Então, presta muita atenção, volta o vídeo, assiste de novo se precisar dessa primeira propriedade, essa é super importante. Depois, a segunda propriedade, que eu chamei de letra B. Tu tem um produto de raízes de mesmo índice, ó, índice x e índice x. Lá dentro tanto faz, tá? O que vai ser o A, o que vai ser o B, se eles vão ser diferentes ou iguais. O importante é que os índices sejam iguais. Quando isso acontece, quando tu tem uma multiplicação de radiciações de mesmo índice, tu vai conservar o teu radical, né, que é esse símbolozinho aqui, vai manter o índice e vai fazer o A vezes o B. Vai fazer a operação que tem entre as raízes, beleza? Olha o exemplo. Raiz cúbica de 4 vezes raiz cúbica de 2. O índice é igual e eu tenho um produto. Então, eu posso juntar esses caras de dentro. Eu faço 4 vezes 2 lá dentro e mantenho o radical e o índice 3. Raiz cúbica 4 vezes 2 dá 8, né? Raiz cúbica de 8 a gente já conversou no slide anterior que a resposta é 2. Tranquilo? Esta propriedade, tá? Que eu falei que as propriedades da radiciação não eram tão importantes quanto as da potenciação, mas agora eu vou reforçar também essa propriedade letra B. Ela é super importante de tu saber, tá? Essa também cai bastante em prova. As outras, algumas sim, outras não. Vamos lá, no final das contas eu acho que eu vou acabar definindo tudo, pessoal. Letra C, parecida com a letra B. Se tu entendeu a letra B, com certeza tu vai entender a letra C. Tu tem uma divisão de raízes de mesmo índice, o x é igual. Tu vai conservar o teu índice e vai fazer a divisão do A pelo B. Olha o exemplo. Raiz cúbica de 24 dividido por raiz cúbica de 3. Mantenho a raiz, mantenho 3, né, o índice,
e divido. 24 por 3 é também conhecido como 8. Raiz cúbica de 8 a gente já conversou, está aqui no anterior, é 2. Tranquilo? Olha que interessante, né? Tanto no exemplo da propriedade anterior quanto dessa, raiz cúbica de 4 não tem como resolver. Raiz cúbica de 2 muito menos. Mas se tu faz a multiplicação entre elas, tu fica com uma raiz que tu consegue resolver, né? Raiz cúbica de 8. Então olha que interessante que é. Aqui é a mesma coisa. Raiz cúbica de 24 não tem. Raiz cúbica de 3 também não tem. Mas se tu aplica a propriedade, tu chega em raiz cúbica de 8, que tu consegue resolver. Então as propriedades são importantes por isso também. Depois a letra D. Não é tão recorrente assim em prova, mas é importante tu saber, porque eu já vi cair também. Olha só, tu tem a raiz de uma raiz. Tá vendo? Uma raiz externa de uma raiz interna. O que tu pode fazer? Tu vai manter uma raiz só, vai manter aquele radicando, né? Aquele cara lá de dentro, acho que eu não tinha definido para vocês, né? O nome desse cara que fica ali dentro a gente chama de radicando. Acho que faltou eu falar, né? Tu mantém o radicando e multiplica os índices, aí vira só uma raiz. A gente dá uma simplificada. Exemplo, raiz quadrada de raiz quarta de 256. Tu vai manter o radicando 256 e vai fazer a multiplicação dos índices. 4 vezes o 2, quando não aparece nada é 2. 2 vezes 4 vai dar 8. Então tu fica com raiz oitava de 256, que se tu resolver, tu vai chegar na resposta número 2. Não estou muito preocupado em resolver aqui, estou mais preocupado em mostrar as propriedades para vocês, mas como curiosidade, a resposta final vai ser 2. Tranquilo até aí? De boas? Dá uma pausada no vídeo, dá uma respirada, dá uma voltinha. Voltou já? Vamos continuar então. Letra E. Olha essa propriedade. Essa aqui ela é um pouco estranha, mas ela é legal também de tu saber. Daqui a pouco pode ser útil para ti. É um recurso a mais. Tu tem uma raiz e um índice x. Olha o que eu fiz. Eu multipliquei o x por um valor, não multipliquei, coloquei ali uma letrinha P. Eu estou multiplicando ele por alguma coisa. Eu posso fazer isso, eu posso mudar o índice da raiz caso eu queira. Desde que o que eu faça? Eu eleve o cara que está lá dentro num expoente que é igual a esse cara que eu multipliquei aqui. Tá vendo que é a mesma letrinha? Então, de novo, retomando. Eu posso mudar o índice da raiz? Posso. O que eu tenho que fazer para isso? Eu multiplico aquele índice por um valor e lá dentro eu coloco um expoente de mesmo valor no carinha que está lá dentro. Esse que é o segredo. Olha o exemplo numérico. Raiz cúbica de 2. Vai que eu queira transformar, tá? Esse número que eu vou escolher aqui é porque eu quis, tá? A gente escolhe como a gente quer transformar. Vai que eu queira transformar esse 3 para 6. O que eu preciso com o 3 para virar 6, pensando em multiplicação? Se eu multiplico por 2, o 3 ele vira 6, não vira? Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar o índice, que era 3, por 2, então fica 3 vezes 2. Eu posso multiplicar por 2, desde que eu coloque um 2 no expoente do cara que está lá dentro. Eu fico, então, com 2 ao quadrado, que vai dar 4. E 3 vezes 2 dá 6. Eu fico com raiz sexta de 4 como eu queria. Queria mudar o índice, queria partir do 3 e fazer virar 6. Tranquilo? Pode ser útil para ti porque, assim, olha a propriedade letra B e letra C. Tá vendo que os índices tinham que ser iguais para a gente aplicar essas propriedades? Às vezes os índices não vêm iguais e a gente pode transformar algum dos índices ou até os dois para deixar índices iguais. Então tu aplica esta propriedade para poder depois usar essa e essa. Tranquilo? Vou seguir. A última das propriedades, eu até comentei em sala de aula isso quando eu estava falando de potenciação. Um expoente fracionário na potenciação indica uma raiz. O que tu vai fazer? Se tu tem uma raiz, pessoal, aqui faltou uma letrinha P, tá? Falha no engano, tá? Ali falta um P. Se for fazer tuas anotações ou for acompanhar pelo livro, o livro deve estar o P lá. Se não tiver, acrescenta, mas acho que está assim, tá? De novo, coloca um Pzinho ali. Se tu tem uma raiz de índice P, que não dá para ver, de um A elevado na N, tu pode transformar isso numa potenciação, desde que tu inverta aqueles caras. Tu tinha o P em cima e o N embaixo. Agora vai mudar. Vai ficar o N em cima e o P embaixo. Olha o exemplo. Raiz sexta de 2 ao cubo. Vou transformar numa potenciação. Eu vou pegar e colocar a base da potência como 2 e o 6 vai para baixo, o 3 vai para cima. Eles fazem assim. Tranquilo? 3 sobre 6 dá até para simplificar. 3 sobre 6 dividindo por 3 em cima e embaixo, eu chego em 1/2. Você vai ter como resposta final 2 elevado na 1/2. Tranquilo? Foi?
Beleza. Vou seguir. Vamos fazer um exemplo. Um exemplo não, um exercício, né? Exercício número 4 do livro de vocês. Raiz de 0,04 e raiz de 0,64. Raízes quadradas. E quadradas, só o plural, né? E pergunta a equivalência. Quer saber o resultado dessa conta. Olha só as alternativas. Está vendo que é um número inteiro bonito? Então quer dizer que essas contas aqui tem que dar um valor bom pra gente, tá? Não pode ser nada quebrado. Qual é a dica que eu dou para a gente resolver essa questão? Começa transformando esses números decimais para fração, vai ficar mais simples para a gente resolver. Então eu vou transformar o 0,04 em fração. Como que eu faço isso? Eu pego e conto quantas casas decimais eu tenho, e isso vai ser importante para a gente, tá? Primeiro, pega e escreve o número decimal sem a vírgula. Escrevi aqui, ó, 004, como se eu tivesse apagado a vírgula. Aí, quantas casas a gente tem depois da vírgula aqui que eu destaquei para nós? Tem 2. Então, no denominador da fração, você vai colocar o número 1 e vai colocar 2 zeros, que são referentes à quantidade de casas que eu tinha aqui. Beleza? 0, 0, não precisa colocar, né? Não faz diferença. Eu fico com 4 sobre 100. Poderia simplificar? Poderia, mas eu não vou simplificar porque vai ser até mais simples para a gente resolver. Vocês vão entender por quê. Mas, na verdade, se simplificasse também ia ficar no mesmo grau de dificuldade, tá? Não ia mudar nada. Não quis simplificar. Depois, 0,64, escrevo ele sem a vírgula, ficou 0,64, sobre 100, porque também tem duas casas decimais aqui, então foi 2 zeros. 0 não acrescenta em nada, eu tirei, fiquei com 64 sobre 100. Esses caras eu vou substituir lá dentro das raízes originais, para eu conseguir calcular. Ó, essa primeira raiz vira 4 sobre 100, lá dentro, troquei, né, no lugar do 0,04, e no lugar do 0,64 eu troquei por 64 sobre 100, só substituir. Agora eu vou começar a calcular. Quando tu tem uma das propriedades... Eita, me enrolei. Uma das propriedades, é difícil falar essa palavra, uma das propriedades que a gente tem é que se tu tem a raiz em cima. Deixa eu até voltar ali, peraí pessoal, vou voltar para você para mostrar. Olha a letra C ali. O que diz a propriedade? Vou no exemplo direto. Se tu tem raiz em cima, raiz embaixo, quer dizer que tu pode juntar aqueles caras lá de dentro quando o índice é igual. Só que nada impede que tu faça o caminho de volta. Se tu tem uma raiz de uma fração lá dentro, tu pode tirar a raiz do de cima, a raiz do de baixo, ó. Raiz cúbica de 24, raiz cúbica de 3. Tá vendo que vale a ida e vale a volta na propriedade? Vou usar isso ao meu favor para resolver a questão. Raiz de 4 sobre 100 é a mesma coisa que raiz de 4 sobre raiz de 100. Tirei raiz em cima, tirei raiz embaixo. A mesma coisa na segunda raiz. Raiz quadrada de 64 sobre raiz quadrada de 100. Raiz de 4 é 2. Raiz de 100 é 10. Raiz de 64 vai ser 8. Raiz de 100 é 10. Agora eu tenho que fazer essa continha aqui de frações. Adição de frações que os denominadores estão até prontos para a gente. Denominador igual é só sair somando, os de cima. 2 mais 8 vai dar 10 sobre 10, que é também conhecido como 1, como manda a letra A. Tranquilo? Beleza? Vou seguir. Depois, olha essa questão. A expressão raiz cúbica de 2 mais raiz cúbica de 2 mais tananã, tananã. São todos iguais, né? E pergunta a equivalência. Tá vendo que tu tem 4 coisas iguais? A gente já fez uma questão parecida de potenciação assim. Quando tu tem 4 coisas iguais, tu pode muito bem multiplicá-la por 4. Pode ou não pode? Pode, né? Então o que eu vou fazer? Essa expressão é equivalente a 4 vezes aquela raiz que não tem como resolver. Aí vem uma propriedade. Lembra que a gente falou de uma propriedade que a gente pode tirar um cara para fora da raiz, mas nada impede que a gente coloque ele para dentro da raiz. Sempre as propriedades valem a ida e valem a volta. Por quê? Olha as alternativas. Primeiro que nem tem raiz, muito menos um cara multiplicando uma raiz. Então uma ideia boa para a gente começar a resolver é empurrar esse 4 lá para dentro da raiz. Eu consigo. O que eu vou fazer? Para eu empurrar um número lá para dentro da raiz, eu posso fazer isso, desde que eu coloque ele lá dentro com um expoente igual ao índice. Porque lembra a propriedade que a gente tinha estudado? Era a primeira, a letra A. Quando tu tem um número com um índice igual ao expoente, aqui dentro, né? Um número tem expoente igual ao índice, tu pode tirar ele para fora, sem o expoente daí. Vira só o 4, só que nada impede que ao invés de tu tirar ele para fora, tu coloca ele para dentro. É a mesma coisa, vale a ida e vale a volta. Eu fico então com raiz cúbica de 4 ao cubo vezes 2.
Olha as alternativas. Não tem nada com 4, mas tem alguma coisa com 2. Sim, eu vou ter que transformar aquele 4 em 2. 4 não é a mesma coisa que, pensando em potenciação, não é a mesma coisa que 2 ao quadrado, que 2 vezes 2, que dá 4. Então eu vou trocar. Ao invés de 4, eu vou ter agora 2 ao quadrado. Propriedades da potenciação agora. Sim, tudo na matemática conversa, tem que lembrar. O que eu tenho? Potência de uma potência. Eu posso multiplicar os expoentes. 2 vezes 3 dá 6. Fico com 2 elevado na sexta potência vezes 2. Outra propriedade da potenciação. Lembra quando eu tenho multiplicação de potências de mesmo índice? Desculpa, estou com índice na cabeça. Multiplicação de potências de mesma base, o que eu posso fazer? Eu conservo a base e somo os expoentes. Então, eu vou conservar, ó, 2 na 6 vezes 2 na 1. Vou manter o 2 e somo os expoentes. 6 mais 1 dá 7. Quase lá. Falta eu transformar para potenciação. Ó, vai ser a letra A ou a letra B. Raiz cúbica de 2 elevado na sétima potência. Transformando para potenciação, é só eu inverter. Mantenho o 2, o 7 está embaixo, vai para cima, o 3 está em cima, vai para baixo. Resposta final, 2 elevado na 7 sobre 3. Ufa, até cansei de falar. Como manda a letra B. Tranquilo? De boas? Sim, essa questão é um pouquinho mais complexa, né? Mas volta ela, faz com calma, tá? Qualquer dúvida a gente está sempre à disposição também. Beleza? Ah, já vou dar uma dica para vocês. Pessoal, provavelmente quando vocês verem esse vídeo, vocês já vão estar trabalhando trabalhando com os plantões, né? Vão ter plantões para vocês tirarem as dúvidas. E quando vocês forem tirar as dúvidas de vocês, procurem tirar dúvidas referente ao livro, tá? Por quê? Porque na sequência eu vou gravar um vídeo de resoluções de questão das listas quinzenais de vocês. Então deixem as dúvidas das listas quinzenais para depois, porque eu vou postar vídeo de resolução disso, e o professor Reginaldo também vai fazer vídeo sobre isso. Então, nos plantões, tirem dúvidas referente aos exercícios do livro de vocês. Beleza? Vamos fazer esse combinado. Última coisa que a gente tem que ver, então, na nossa aula de hoje é a simplificação de raízes, tá? Pessoal, quando tu encontra um resultado, uma raiz que tu não consegue tirar um valor exato dela, é tipo fração, tu tem que procurar simplificar. Como que a gente vai poder fazer essa simplificação? A gente vai trabalhar com a decomposição em fatores primos. Por exemplo, raiz quadrada de 20 não dá para resolver, não tem uma raiz exata. O que tu vai fazer? Tu vai decompor esse 20. Vou fazer 20, aí começa a dividir pelos primos. 20 dá para dividir por 2, dá 10. 10 divide por 2 dá 5. 5 só dá para dividir por 5, né? Quando tu chega em 1, quer dizer que a decomposição acabou. Como eu estou numa raiz quadrada, o que eu tenho que procurar? Eu tenho que procurar juntar fatores primos aos pares, pessoal. Por quê? Porque 2 vezes 2 é um par, vai ser 2 ao quadrado. E quando eu tenho propriedade novamente, que eu falei que essa ia ser bem útil para a gente trabalhar com simplificações. Quando o meu expoente é o mesmo índice da raiz, eu posso tirar fora esse cara da raiz. Então, por isso que eu estou tentando agrupar os termos aos pares, para eu conseguir tirar lá para fora. 2 ao quadrado vai pular lá para fora o 2. Resposta final, vou ficar com 2 raiz de 5. O 5 não tem o que fazer, fica lá dentro da raiz. Beleza? Exemplo número 2. Raiz cúbica de 32. Vou decompor o 32 em fatores primos. Dá para dividir por 2, dá 16. Divido por 2, dá 8. Divido por 2, dá 4. Divido por 2, dá 2. Por último, divido por 2, dá 1. Agora, como a raiz é cúbica, eu não vou procurar agrupar os pares, eu vou procurar agrupar aos trios. Então, ó, 2 vezes 2 vezes 2 é um trio, dá 2 ao cubo. Aqui eu só consigo juntar um par, aí eu não vou conseguir simplificar. O que eu vou ter? 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado. Esse 2 ao cubo ele pode pular lá para fora da raiz, porque o índice é igual ao expoente. Pulando lá para fora, eu fico com 2 vezes raiz cúbica. 2 ao quadrado eu não consigo tirar, então pode pegar e fazer a conta ali, né? Deixa ele lá dentro. 2 ao quadrado é 4. Resposta final, 2 vezes raiz cúbica de 4. Então procurem sempre fazer a decomposição e agrupar os termos conforme o índice de vocês. Se for índice 2, a cada par que tu agrupar, tu consegue tirar um cara lá para fora. Quando o índice for 3, a cada trio, tu consegue tirar um cara lá para fora. Se fosse raiz de índice 5, a cada 5 que tu consegue juntar, tu tira um lá para fora. Beleza? É isso então na aula de hoje, pessoal. Continue os estudos de vocês, sigam aí vendo as nossas videoaulas, tá? A gente tá junto aí para o que deve é.
Qualquer dúvida, tirem no plantão lá de vocês. E sobre as listas quinzenais, de novo, tentem fazer, né? É importante. E aguardem o vídeo de resolução. Tranquilo? Aí depois, se não conseguiu tirar nenhuma dúvida no plantão e nem no vídeo de resolução, aí sim pode nos chamar tranquilo. Beleza? Tchau, tchau pra vocês. Dá tchau aí em casa, meu. Balança a mão. Tchau, tchau. Feito.